Muita paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos neste momento, em nome de Jesus, que a graça de Deus seja alcançada na sua vida, na sua família, pelo poder que há no nome de Jesus. E seja bem-vindo ao canal, o canal que nos ajuda para o nosso crescimento com Deus e a comunhão com Deus, onde aprendemos a palavra de Deus, que nos ajuda cada vez mais, porque somente a palavra de Deus é algo mais maravilhoso na nossa vida, mais do que qualquer coisa que você pode desejar, que eu posso desejar. Somente a palavra de Deus, que nos transforma, que nos renova dia após dia, estabelece vida no nosso espírito, no nosso interior. Porque a vida que vai durar muito tempo não é a nossa vida física. A nossa vida física sempre termina, existe fim. Mas a nossa vida espiritual é que vai durar muito séculos de anos. Até não consigo contar quantos anos quer durar, mas é uma vida que permanece para todo sempre, é uma vida eterna que não termina, que Deus estabeleceu, é uma vida que não acaba. Então quando você revista o seu espírito, quando você estabelece mais vida no seu interior, você é mais vencedor do que qualquer coisa que você pode pensar. Você é mais valioso, você é uma pessoa mais inteligente de todas as pessoas. Ser inteligente é uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que tem Jesus é a pessoa que mais valioso na planeta Terra, que até os demônios não dormem, somente a procura daqueles que são filhos de Deus, somente a ficarem ali perseguir aquelas pessoas que se entregaram a vida para Jesus, porque são pessoas valiosas. Você não percebe que uma pessoa que tem Jesus é uma pessoa mais valiosa, que os demônios não cansam e faz tudo por tudo, bagunça ali, faz ali, não sei o que, faz de todas as maneiras, somente para alcançar uma pessoa que está em Jesus. Então você é uma pessoa mais valiosa diante de Deus. Você e eu somos pessoas mais valiosas diante de Deus quando você se entrega a sua vida para Jesus. E hoje, sem mais delongas, vamos aprender algo mais importante, mais maravilhoso, que vai nos ajudar, nós que estamos em Deus. Como nós podemos alcançar a resposta das nossas orações. Somente isso vamos aprender. E é uma coisa muito simples, como alcançar respostas nas suas orações, nas minhas orações. Como alcançar respostas com as nossas orações, das orações que nós fizemos diante de Deus. Como nós podemos alcançar respostas? Como alcançar respostas diante de Deus? Quais são as orações que nós apresentamos a Deus? Ok, vamos abrir a nossa Bíblia sem mais delongas. E na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, que nós necessitamos para nos estabelecer na posição que agrada a Deus. Abre lá sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos, Roma, capítulo 1, começando do versículo 9 até versículo 11. Ok, Romanos capítulo 1, começando do versículo 9 até versículo 11. Eu vou meditar. Diz assim, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 9 até versículo 11. Diz assim, versículo 9. Porque Deus a que sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, que é testemunha de como incessantemente faço missão de vós. Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algo do espiritual, a fim de que sejais confortados. Termino por aí. E amados, graças a Deus, você pode repetir, podes ver na sua Bíblia e podes meditar, podes ler na sua Bíblia, está escrito assim, está escrito, apesar que pode haver versões diferentes, mas sempre você vai se encontrar conforme essa mensagem que nos ensina aqui. E eu vou repetir, versículo 10, entre versículo 10 e versículo 11, perceba bem, diz assim, pedindo sempre em minhas orações, ok? Aqui está a falar da oração, da forma como eu disse, como podemos alcançar respostas com as nossas orações. Somente vamos prestar atenção nesse versículo para nós compreendermos melhor. Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Vamos terminar por aí. Então, nós sabemos que quem escreveu essa epístola é o apóstolo Paulo, escreveu para a igreja de Roma. Então, nós aqui, o apóstolo Paulo tinha desejo, quando formos a ver nessa passagem, de ver os irmãos em Roma, de chegar em Roma. E ele
estava cheio de vontade, desejava para estar com aqueles amados, para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus, para comunicar alguma coisa espiritual, para se alimentar junto, para se ajudar muito juntos, porque quando os crentes se encontram é uma benção, né? Se há uma transformação espiritual, porque cada um compartilha experiências espirituais e nos ajudam cada vez mais. Vais perceber que quando você anda sozinho e sozinha, há uma diferença quando você anda com seu irmão espiritual. Quando você anda com alguém que conhece a palavra de Deus, que tem a mensagem de Deus, há uma diferença que acontece, né? Há uma impactação da graça de Deus. Quando você está sozinha, às vezes pode ser abatido, angustiado, fraco um pouco. Mas quando você está com seu irmão, mas há uma diferença, né? Que acontece quando vocês compartilham, quando as pessoas compartilham a palavra de Deus junto, quando estamos com os irmãos, quando estamos com os amados, sempre há uma transformação e renovação. Então é isso que o apóstolo Paulo desejava acontecer na igreja de Roma. Então aqui nós vamos perceber que ele desejava muito para isso acontecer, de estar com os irmãos de Roma. É isso que diz aqui. O apóstolo Paulo orava, pedindo sempre o quê? Pedindo para que ele, pela vontade de Deus, não pela sua própria vontade, porque existe a vontade do homem e existe a vontade de Deus. Existe aquilo que nós queremos e existe aquilo que Deus quer na nossa vida. Então há uma diferença aqui, né? Existem coisas que às vezes que eu quero e Deus não quer aquilo acontecer na minha vida. Ou existem outras coisas que eu posso pedir segundo a minha própria vontade e Deus não querer para que aquelas coisas que eu alcance, porque Deus sabe que é uma coisa que pode me destruir. Então existe a minha própria vontade e existe a vontade de Deus. Então quando nós formos a ver aqui, então nós vamos encontrar que o apóstolo Paulo orou para que seja a vontade de Deus. Para que seja a vontade de Deus. Então aqui nós encontramos duas coisas mais importantes que nós podemos aplicar para nós possamos alcançar respostas diante de Deus com as nossas orações que nós praticamos. Porque ninguém quer orar sem alcançar nada, né? Ninguém gosta de orar sem alcançar as coisas. Ninguém gosta de orar sem sentir nada, sem pelo menos alguma coisa. Porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus que faz grandes coisas. Então todos nós desejamos para que pelo menos quando eu respondo orar, alcançar algum resultados positivos, resultados que eu pelo menos vou sentir satisfeito. Porque ninguém gosta de orar ou fazer um pedido e a pessoa não ser atendida, né? Porque todos nós gostamos de orar e pelo menos receber respostas segundo as nossas orações que nós aplicamos para Deus. Então isso tem que haver. Então todos nós queremos isso. Você quer e eu quero também. Para que quando eu se dobrar nos joelhos e orar para Deus, tem que haver resposta, tem que haver alguma coisa, uma transformação em mim. Sempre nós desejamos isso. Então aqui nós encontramos duas coisas que podem nos ajudar para nós vencermos, para nós ganharmos, para nós alcançarmos respostas diante de Deus. Número 1, que nós encontramos, precisamos orar com entendimento. Isso é a coisa mais importante. Quando você for a perceber no versículo dele, diz aqui, pedindo sempre em minhas orações. O que mencionou? Que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me oferece a boa ocasião de ir ter convosco. Então o desejo do apóstolo Paulo era qual? De ver a igreja de Romanos. Era o desejo dele, de estar com os irmãos, de estar com amados, de compartilhar para Deus, de aprender junto, de cada vez mais as pessoas aprendendo, se enchendo da vontade de Jesus, da palavra de Jesus. Era a vontade de Paulo. E isso orou com entendimento. Entendia aquilo que ele fazia. Isso é uma das chaves que nos ensina para nós, todos nós que queremos alcançar respostas diante de Deus. Orar com entendimento, a sua oração, a minha oração, sejam orações com entendimento. Porque se existem coisas que nós falamos, né? Existem orações que agora os crentes nós aplicamos, são orações que não entendemos nada, até não sabemos o que pedimos. Hoje vamos agradecer a Deus, Pai, a graça que te dou, muito obrigado, me ajuda que eu andar bem, Pai, ir no serviço, não sei o que, acontece milagre lá, o meu bolso para não me ver, porque se assustar, meu bolso para não me ver, não sei o que, me dar aquilo, não sei o que. Existem essas orações, fizemos, existe uma pessoa que você pode não fazer, existem pessoas que fazem esse tipo de oração. Então, oramos, e a pessoa quando vai à volta ou quando chega no serviço pede outra coisa. Senhor, me proteja aqui dos feiticeiros aqui, não sei o que, para sentir uma presença estranha. A pessoa em casa falou outra coisa e no serviço está falando outra coisa. A saída de lá, quando chega em casa, começa a dizer, Senhor, muito obrigado, não sei o que, e Senhor, me proteja, e na minha casa não tem farinha, não tem aquilo. A pessoa não sabe o que a pessoa quer. São orações de raps, sabe,
palavras répeis, segundo o mundo. Isso é aquilo que a pessoa não se entende, né? Cota, não sei quem, não sei lá, não sei ali, não sei quem, por aí, salta ali, e a pessoa não compreende o que você está a falar. Então, os crentes de hoje em dia, fizemos isso diante de Deus, fizemos orações répeis, orações do mundo, ao ponto que Deus não consegue perceber o que você está já querendo, o que você quer na sua vida, o que eu quero na minha vida, o que eu estou a aplicar para Deus, o que eu estou a pedir, o que eu quero, o que você quer diante de Deus. Qual é a coisa que você deseja no seu coração? Porque não é possível nos apresentarmos alguma coisa sem sair do coração. Porque tudo aquilo que sai de fora, de boca para fora, são mentiras. É aquilo que diz, esse é um povo me honra de lábios para fora e o seu coração está longe de mim. Quer dizer que tudo que Deus considera, aquilo que sai dentro do seu coração. Então aquilo com o entendimento, você sabe, você deseja que eu, pelo menos, quero isso. Então sai de dentro do seu coração. É aquilo que você sabe o que você está a pedir. Você consegue compreender, você sente isso. É isso que Deus nos dá. Então a primeira coisa, a primeira chave que nos ajuda para a oração ser respondida é precisamos orar com entendimento. Vamos parar de fazer orações de répeis na presença de Deus. Nós não somos desse tipo aí, mas precisamos falar o nosso Deus em vivo. Jesus Cristo nos ouve. Fala como estás a falar com o seu vizinho. Pede como você está a pedir com o seu vizinho. E precisamos pedir da forma como nós pedimos com o nosso vizinho. Nós conseguimos conversar bem com os nossos amigos, mas com Deus não conseguimos conversar. Conseguimos falar bem com os nossos camaradas, mas com Deus não conseguimos falar. Vamos saber pedir diante de Deus. Vamos saber aplicar nossas orações diante de Deus. Isso é a coisa mais importante que nós encontramos na palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo tinha desejo. Qual é o desejo dele? De estar com a igreja de Roma, de comunicar alguma coisa espiritual, de anunciar a mensagem de Deus, de compartilhar algo espiritual, não algo carnal. Da forma como nós somos crentes de uma bênção, e quando nos encontramos, o que vamos se falar somente de fraqueza espiritual. Amado, eu, esses dias fraco, esses dias, amado, caí em pecado, esses dias não sei o que. Não estamos a se comunicar algo espiritual. Estamos a se comunicar somente das coisas negativas. E não sei o que, planos de amanhã, não sei o que, para jogarmos ali, para fazermos aquelas cambarlonas ali, não sei o que, por ali, vai, não sei o que, vai e volta. Somente são as conversas dos cristãos. Hoje em dia, são conversas que nós aplicamos, são conversas que sempre acontecem. Mas aqui o apóstolo Paulo disse que para vos comunicar algo espiritual, algo que vai nos ajudar nós dois, algo que vai nos ajudar toda a igreja, que vai nos ajudar nós conhecermos Deus, orar com entendimento. Esse é o primeiro aspecto que nós encontramos nessa passagem. Para a sua oração, a minha oração ser respondida, é necessário que nós precisamos orar com entendimento. Vamos parar com as orações que nós fizemos sem saber o que nós queremos diante de Deus. E a segunda coisa que pode nos ajudar para ajudar as nossas orações ser respondidas é pedindo sempre segundo a vontade de Deus. É isso que disse aqui o apóstolo Paulo, disse que pela vontade de Deus se me oferece a boa ocasião de ir ter convosco. Esse é o segundo aspecto que nós encontramos nessa passagem bíblica, que a primeira coisa é orar com entendimento, a segunda coisa para que pedir seja segundo a vontade de Deus, para que seja segundo a vontade de Deus. Sabe, quando um crente é tirado do mundo, quando uma pessoa é removido da escuridão para a vida, quando nós que fomos tirados da escuridão para a vida, nós vamos perceber que dependemos de alguém, dependemos de Jesus. Mas por causa de nós não compreendermos isso, nós pensamos que temos liberdade de fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas nem assim funciona diante de Deus. Quando Deus nos tira do mundo para a vida, nós precisamos entender que nós temos limitações. Existem outras coisas que podemos não aplicar sem a vontade de Deus. Existem outras coisas que nós podemos não fazer por causa, sem Deus permitir. Isso tem que acontecer que todos aqueles que se entregaram para a vida para Jesus. Então isso precisamos entender. Existem regras estabelecidas em nós. É por causa nem mesmo o povo de Israel, quando saiu do Egito para a Índia, em na terra prometida, lhe deram mandamentos, regras estabelecidas, regras, viva assim, seja assim, seja assim, seja assim, isso não, isso sim, isso não, isso sim. A pensar que existia vontade, você sabe que existia vontade, disse que o desejo do povo de Israel se levantou, ao ponto que eles começaram a lembrar do que? Dos cebolas, dos alhos que eles comiam. Começaram a lembrar, mas
Eles não sabiam da vontade de Deus. Então, quando a segunda coisa que nós vamos aplicar para que as nossas orações sejam respondidas, precisamos ser da vontade de Deus. Porque existem outras coisas que nós podemos fazer pela nossa própria vontade. Existem outras coisas que nós queremos pela nossa própria vontade, não ser a vontade de Deus. E os crentes somos mais acelerados, não queremos perguntar se Deus é segundo a vontade de Deus ou não. Somente queremos aplicar e fazer tudo segundo a nossa vontade. E todos nós temos essa vontade. Você tem a sua vontade, eu tenho a minha vontade. Deus também tem a vontade dele. Existe a vontade de Deus, existe a vontade de Satanás, existe a vontade do homem. Sempre essas três coisas existem e operam no mundo. Existe a minha vontade, existe a vontade de Satanás, existe a vontade de Deus. São três coisas diferentes, três posições que nós encontramos. Mas é necessário que nós precisamos se controlar para que aquelas coisas que nós queremos não sejam nossa própria vontade, mas seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é maravilhosa, a vontade de Satanás não presta, são coisas sujas, mas a vontade de Deus é algo mais maravilhoso na sua vida e na minha vida. Precisamos sempre nós pedir segundo a vontade de Deus. E irmão, minha irmã, Deus abençoe. Mas vais perceber que todos nós temos vontade. Porque Israel tinha vontade. Você vai lembrar de ser povos, comida, muitas outras coisas. Mas sempre a vontade de Deus tem que estar estabelecida. E o povo perdeu a vontade de Deus. Não queria fazer a vontade de Deus mais. Disse que a nossa vontade agora é de voltar do Egito. Não para Canaã. Não, já estamos cansados. Queremos voltar para o Egito. E começaram a querer voltar para o Egito. Era a vontade de Deus. Não era a vontade. Era a vontade de Deus. Claro que não. Os pedidos de carne que eles pediam. Era a vontade de Deus para eles pedirem, reclamar carne. Não era a vontade deles. Então existe a nossa própria vontade que podemos se encontrar ao ponto que as nossas orações sejam orações perfeitas de Deus. E os homens daqui oravam com entendimento. Quando você for a perceber Romanos 1, versículo começando de 9 até o versículo 13, para você compreender melhor, o versículo 10 diz que pedindo sempre minhas orações. E é algo que eles pediam com entendimento. Pedindo sempre minhas orações para que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ver os irmãos, de fazer a vontade de Deus. Segundo, pela vontade do Senhor. Para que as orações, para que essas coisas que eu estou a pedir, para que seja a vontade de Deus. Então são duas coisas que podem nos ajudar para nossas orações serem respondidas. Porque todos nós queremos ter orações respondidas. Você quer, e eu também quero. E muitas pessoas querem para que as orações sejam respondidas. Precisamos pedir segundo a vontade de Deus e pedindo com entendimento. Vamos parar das coisas que nós fizemos segundo a nossa vontade, segundo nossos pedidos que nós praticamos segundo sem entendimento. E minha irmã, meu irmão, que Deus abençoe. Se Deus nos permitir, até da próxima, se inscreva no canal e seja bem-vindo para nos ajudar cada vez mais a crescer e eu entendo na graça de Deus. E Deus abençoe e se Deus permitir, até da próxima. E fico com Deus. Em nome de Jesus.